Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27. Nós vamos iniciar hoje pelo exemplo negativo. Quero louvar a Deus pelos convidados desta noite. Irmã Sandra, né? Que tá de olho na Catarina, não é mesmo? Eu só guardei o nome do Samuel lá em cima, mas tem mais também visitantes aqui. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Eu sou pastor, como vocês sabem, há 46 anos. Então eu sei que tem pessoas também que não gostam de dar o nome, mas não tem problema. Você já foi filmado, não é mesmo? E não é pela filmadora nossa aqui, não é aquela filmagem lá de cima, né? Hoje me convém pousar na sua casa. Hoje me convém abençoar você e abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Amém? Como eu disse a vocês, queridos, nós vamos iniciar hoje pelo exemplo mais duro, mais difícil da maldição geracional. Porque há muitas bênçãos para a gente meditar na palavra de Deus. Mas eu quero apontar para você hoje, talvez a mais terrível que já existiu. Houveram maldições terríveis em famílias registradas na Bíblia. Incesto. Houve estupro. A Bíblia não esconde, a palavra de Deus não esconde nada, não é? Houve quem matasse outra pessoa. Pessoas famosas na Bíblia que cometeram um assassinato, mas o Senhor os resgatou e deu a eles uma grande obra para ser feita, né? O que nós precisamos é aprender na palavra de Deus, né? Qual a consequência do erro? Qual a consequência de uma palavra mal falada? Qual a consequência de momentos que você está irritado, você está nervosa, você fala coisas que não gostaria de ter falado e que muitas vezes não dá tempo para se arrepender, não dá tempo para mudar. De manhã nós falávamos a respeito disso. Pastor, o senhor fala para a gente se arrepender, para a gente mudar, para a gente pedir perdão. Mas a pessoa que eu ofendi mora muito longe. Outros ainda sem solução, porque papai morreu e eu não tive tempo de pedir perdão a ele. Minha mãe morreu triste, morreu chateada. E eu nunca tive a oportunidade de pedir perdão a ela. Esses são motivos que Satanás escraviza multidões. Escraviza multidões. Não é? Escraviza, porque fica o tempo todo batendo naquela tecla que a mãe foi embora triste. O pai foi embora sem que eu pedisse perdão a ele. Eu só fiz coisa errada, só fiz coisas negativas. Vou falar para vocês aqui uma coisa da qual eu me arrependo. Uma coisa da qual eu me arrependo. Não é um mal assim, uma malandragem, uma malvadeza, mas me arrependo. Eu sei que o meu papai, pastor Tobias Gonçalves, um homem de Deus, o grande sonho do meu pai era me ver no altar, pregando. Esse era o sonho dele. Minha mamãe viu, mas meu papai não viu. E como eu gostaria de pregar um dia junto com ele. E ele vivia dizendo: meu filho vai ser pastor, meu filho vai... Filho, vamos lá para você pregar comigo. E muitas vezes eu fui no altar e preguei. E não era crente. Eu ia para o rádio, já tinha uma voz forte, 15 anos de idade, eu ia lá e pregava. Papai estava viajando, eu ia lá, assumia o programa de rádio. Mas eu não era crente, eu não era cristão, e era o sonho dele, e ele não pôde ver, né? Embora eu tenha pedido perdão para ele, em vida, Deus me deu a oportunidade de conversar com ele bastante antes dele morrer, mas não pude. Qual a solução para isso? Irmãos, é pedir para Deus.
Pede perdão para Deus. Acerta com Deus que Ele alivia as tuas situações. Acerta com Ele e tome a Santa Ceia. Amém? Participe da Santa Ceia. Não perca esse convite maravilhoso do Senhor. Olhe bem o que a palavra de Deus diz para nós em São Mateus capítulo 27, do versículo 20 em diante. São Mateus capítulo 27, do versículo 20 em diante. Diz assim: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E disseram todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Presta atenção nesse versículo, o versículo da maldição de Israel. Presta atenção. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Estão entendendo? Uma palavra que mudou a história, que arrebentou com a história de Israel. Essa palavra, é claro que nós vamos refletir um pouquinho. A Bíblia diz que os anciãos religiosos, o maior problema de Jesus eram os religiosos, não era o povão não. Os religiosos, anciãos, sacerdotes, persuadiram o povo, convenceram o povo: escolha Barrabás, esse outro não presta. Esse outro, irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Daqui a pouquinho nós vamos meditar, tá bom? Vamos orar primeiro. Sente no seu lugar, feche os teus olhos um minutinho. Pai maravilhoso e amado Deus, nós glorificamos o Senhor, nós te agradecemos, porque chegou, Pai, o dia da Santa Ceia. Senhor amado, eu tenho dito aos teus filhos que através da tua palavra o Senhor examina a gente. Através da tua palavra o Senhor diz se estamos certos ou errados. Através da tua palavra o Senhor purifica, santifica ou denuncia a nossa situação em que estamos nesta noite, Pai. Mas também o Senhor nos dá hoje a oportunidade dizendo: examine-se você mesmo, examine-se o homem a si mesmo. Pai, nós queremos meditar, Pai querido, ao mesmo tempo em que vamos participar da Santa Ceia. Meditar, meu Deus, nesse texto tremendo da tua palavra, que altera gerações, que altera a família, que altera o destino de uma nação inteira e quem sabe até do mundo inteiro, Pai. Em nome de Jesus quero pedir nesta noite, Pai, como pediu o salmista para o Senhor: Deus, põe guardas na minha boca. Deus, ajuda-me a falar o que é bom, o que é correto, o que é sério, em nome de Jesus. Quero, Pai querido, interceder nesta noite por todos os irmãos aqui presentes, Pai. Oh, meu Deus, eu sei, o Senhor também sabe, mais do que nós. Pai amado, que pessoas às vezes vêm para a igreja para participar da Santa Ceia, mas não estão bem, estão tristes, estão chateados, alguns estão doentes. Pai, não é incomum que venham às vezes doentes para a igreja. E eu quero pedir para o Senhor, Pai, como se estivéssemos sentados na relva, como se estivéssemos, Pai, em Jerusalém agora, e o
Senhor, ministrando a Tua palavra para nós, Pai querido, sendo curados, sendo libertos, sendo transformados, toda enfermidade, todo mal, seja repreendido agora, em nome de Jesus, toda dúvida, em nome de Jesus, todo mal, saia nesta hora, em nome de Jesus, meu Pai. Aquelas vidas que estão em casa, meu Deus, quem sabe acamada, no leito de dor, de enfermidade, aqueles que estão hospitalizados, Pai, vidas que têm sido, meu Deus, vítimas do coronavírus, vítimas da dengue, vítimas de toda praga, Pai, guarda os Teus filhos, protege os Teus filhos, afasta todo mal, agora mesmo nós Te pedimos, Pai, pelos encarcerados, por aqueles que estão vivendo nos sanatórios, nos leprosários, aqueles que estão perambulando pelas ruas do Brasil, pelas ruas da nossa cidade, Pai, cobertor nas costas, gente que não sabe de onde veio, para onde vai, vivendo a míngua, vivendo no desespero. O Senhor pode, Pai, mudar a vida deles, mas Te peço especialmente hoje, por estes que aqui se reúnem, convidados que nós fomos pelo Senhor, para cear contigo. Obrigado, Pai, nós Te pedimos, nós agradecemos, eu suplico ao Senhor, fale com a gente, Pai. Toda vez que o Senhor fala com a gente, anima a gente. Toda vez que o Senhor mesmo fala com a gente, alivia as tensões do dia a dia, nos enche de esperança e de ânimo. Toda vez que o Senhor fala, Pai amado, a nossa alegria se renova e sentimos prazer estarmos na Tua presença e na Tua casa. Fala, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Põe a mão assim no teu coração, cante comigo esta canção, oração, que diz: fala comigo agora. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Comigo nesta hora em que o meu coração anseia ouvir Tua voz. Mais forte ainda, vamos. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Comigo nesta hora em que o meu coração anseia ouvir Tua voz. Bem forte, diga agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Para terminar, fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. glória a Deus. Levante a mão direita assim para o alto e diga assim: querido Deus, me ensina a reconhecer a Tua voz. Tudo que eu quero nesta noite especial é ouvir a voz do Senhor. Pode falar, porque o Teu servo, a Tua serva, ouve, Senhor. Amém, Jesus. Vamos aplaudir a santa palavra de Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Meus queridos, nós já estivemos
meditando dias atrás sobre os 3 povos, 3 descendências que vieram do patriarca Noé. Já estivemos meditando sobre a atitude errada do homem de Deus, atitude equivocada daquele grande patriarca, um homem que ouviu a voz de Deus, um homem que aceitou um dos maiores desafios da humanidade, acreditando que Deus estava falando com ele. Às vezes, meus irmãos, nós temos dificuldades para entender o que Deus está falando. Às vezes nós temos dificuldades para obedecer a palavra de Deus. E nós bem sabemos que é ali que reside a vitória nossa ou a nossa derrota. Porque às vezes nós achamos esdrúxulo, às vezes nós achamos esquisito, às vezes nós achamos estranho demais determinadas palavras, determinados ensinamentos na palavra de Deus, e a gente fica na dúvida sobre fazer ou não fazer. E aqueles que ousam fazer a vontade de Deus são as pessoas que recebem mais de Deus. Como nós ouvimos ainda há pouco de Abraão, o nosso pai na fé, que ele ousou acreditar. Ele ouviu uma voz diferente e ele entendeu que aquela era a voz de Deus. Deus não apareceu em pessoa para ele, mas ele entendeu que aquela voz era diferente das vozes que ele costumava ouvir. E o homem pega a sua família e bota na estrada. Esse outro patriarca, ele foi usado por Deus numa das tarefas mais desafiadoras que já existiu. Deus deu para ele cada detalhe da arca. Deus deu para ele as medidas, o tipo da madeira, uma construção, uma arquitetura ousadíssima para os dias da sua época. E obediente a Deus, ele fez e anunciou e disse para o povo: nunca tinha chovido na terra, nunca tinham visto descer água lá do alto, ninguém tinha visto. E ele dizia, ousava dizer para o povo: vai chover. Eu estou falando que vai chover. Deus me falou que vai chover. Deus me falou que virá muita água. Deus me falou que as fontes vão brotar e do alto também virá muita água. Entrem na arca, entrem na arca. E as pessoas riam e zombavam de Noé como se fora ele um homem louco. Durante muito tempo, anos, construindo aquela arca, até que um dia começou a descer uma garoinha lá do alto. E ainda assim as pessoas indo rindo e dando risadas. O que está acontecendo? Está vindo um sereno do alto, está vindo alguns pingos de chuva. O que está acontecendo? Alguns diziam: será que Noé tem razão? Outros diziam: isso aí não vai durar nada, isso aí não demora nada. Sabe, irmãos, situação igual nós estamos vivendo agora. Já estão caindo alguns pingos d'água, mas tem gente dizendo ainda: dá tempo, fica tranquilo que dá tempo. Na última hora eu vou para a igreja, na última hora eu levo a minha família para a igreja. Esse homem, meus queridos, fez esse grande, lindo trabalho para Deus, para salvar a sua família apenas. Apenas a sua família. Os outros não aceitaram o convite. Os outros não aceitaram o chamado. Os animais às vezes entendem mais as coisas de Deus do que o ser humano. Aquela era uma prova, meus amados, de que os animais ouvem a voz de Deus. Quando você vê filme ou vê uma fotografia, você vê um casal de girafa, meus amados, indo para a igreja. Você vê um casal de cobra indo para a igreja. Dizem que só cupim que não foi chamado. Mas
de todos os casais caminhando, meus amados, sem que alguém precisasse bater neles, sem que alguém precisasse maltratá-los, e todos entraram na arca, e Noé dizendo para o povo: vocês não vão entrar, vocês não vão querer entrar. E assim Deus fechou a arca por fora. Deus fechou a arca por fora, porque se ele deixasse a tramela por lado de dentro, Noé ia querer abrir a arca depois de passado o tempo, depois de passada a oportunidade. Meus amados, fez uma grande obra, um lindo trabalho, saiu ele e a sua família, meus queridos. Gosto sempre de meditar nisso, eu quero apenas de passagem por este texto aqui, meus amados, relembrar mais uma vez a diferença, né, irmãos, ou a igualdade que existe entre a igreja, a arca e a família. É tudo igual. Os três têm os seus maus cheiros, mas é ali que está a salvação. É ali que está a salvação. Pensa, depois de muitos dias, tanto sujeira de animais, de elefante, de girafa, de bois e de tudo mais lá dentro, irmãos, nos primeiros dias devia estar impossível de viver lá dentro com aquele mau cheiro. Talvez os parentes de Noé tenham dito para ele: mas foi isso que Deus preparou para nós? Deus não podia preparar uma coisa mais cheirosa para nós? Deus não podia preparar um negócio perfumado para nós? Deus não poderia arrumar um negócio mais ajeitadinho para a gente do que esse fedor de animais? Talvez Noé tenha dito para eles: é preferível o fedor do animal aqui dentro do que o fedor de morte lá fora. Isso é para quem acha defeitos na igreja, o tempo inteiro achando defeito e ouvindo às vezes a conversa do diabo, que a igreja está suja, a igreja tem, de vez em quando eu escuto isso, irmãos. Mas tem problema na igreja, tem fofoca, tem... O pessoal é tão vivo, né? O pessoal é vivo, ser humano, mas é melhor do que lá fora. Quem já viveu lá fora sabe, quem já correu risco lá fora sabe, quem foi salvo do dilúvio sabe, meus queridos irmãos. Mas a palavra de Deus, e o fato que eu quero narrar para os irmãos rapidamente, porque nós já vimos isso, é depois que as águas baixaram. Depois que as águas baixaram, Noé plantou uma vinha, encheu a cara e ficou nu. Vocês sabem muito bem disso. Ficou nu na sua tenda. 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Cada um deles é um povo hoje. Cada um deles representa um povo hoje. Nações da terra que são descendentes de Sem, como o próprio Israel. Nações da terra que são descendentes de Jafé, como a própria Europa. Nações da terra que são descendentes de Cão. Canaã, seu neto foi amaldiçoado. Dali veio, meus queridos, todo tipo de perversidade sexual que você conhece. Cananeus, heteus, aveus, todos esses eus que estão na Bíblia são descendentes desse grupo, meus amados. Mas o que aconteceu? A pessoa às vezes, meus amados, ela fica apavorada com o que aconteceu com o homem de Deus, o que aconteceu com a mulher de Deus, e nós entendemos, meus irmãos, que isso não deveria acontecer. Um mau exemplo, um mau testemunho. Que coisa mais horrorosa deve ter os filhos ver o pai daquele jeito, naquela situação, bêbado, nu, fazendo bagunça lá no seu acampamento. Mas a Bíblia diz que para os 2 filhos não interessou ver a nudez do seu pai. Pelo contrário, eles cobriram a nudez do seu pai. Eu vou falar hoje aqui para você entender bem a miúde, para você entender, porque talvez você precise aplicar isso na sua vida, sabe? Nós estamos em tempos de escândalo, tempos de maus exemplos, tempo de apostasia. Apostasia é quando o homem sai do altar e volta aos ídolos. Apostasia é quando o homem sai do altar e vai para atender outros deuses. Apostasia é quando a pessoa nega a fé e vai para outros cantos. Isso é apostasia. Maus exemplos, maus testemunhos. O que a gente faz quando acontece um escândalo desse?
Irmãos, rapidamente já vou mandar uma mensagem para o meu vizinho. Rapidamente eu vou mandar um vídeo para o meu colega, para ele saber também, ó, a situação que está. Está vendo como é que é a situação que está? E Deus amaldiçoa esse tipo de atitude. Ele diz, é necessário que venha o escândalo, mas é uma pena para aquele por quem vem o escândalo. Quando um grande homem de Deus na América caiu, vou falar o nome dele, Jim Swaggart. Alguém aqui conheceu Jim Swaggart? Um dos maiores pregadores que ainda prega hoje. Eu pensei que eu não ia aguentar. Eu pensei que a nossa igreja não ia suportar. Deve ser mentira falar uma coisa dessa de um homem de Deus. Deve ser mentira que ele afundou desse jeito. Deve ser mentira que ele aprontou tudo isso. Não pode ser verdade. E aí, meus amados, um dia sendo ministrado por um outro pastor americano, Alan Hamilton, fundador da igreja quadrangular nas Filipinas, sentei com ele à mesa e fiquei procurando as palavras em inglês, que vocês sabem que eu sou fluente em inglês, né? Fiquei procurando as palavras em inglês e consegui perguntar para ele, o que o senhor me fala do escândalo de Jim Swaggart? E eu falei para ele, me responda bem devagarinho, more slowly. Bem devagarinho para mim, para eu entender. Ele falava e eu dizia para ele, more slowly, more slow. E ele disse assim, que eu pude entender, eu preferia estar na pele do Jim Swaggart do que de quem divulgou. Preferia estar na pele dele do que aqueles que falaram, aqueles que divulgaram. Pessoas que estão de olho assim no pastor, de olho no homem de Deus, meus amados, e que atrapalham milhões de pessoas de chegarem ao Senhor. Sem Jafé tirar a capa e cobrir o pai, mas Cão saiu falando. E quando ele acordou da bebida, ele disse esta frase, maldito seja Canaã. Amaldiçoou a geração. Amaldiçoou a geração do terceiro filho dele. E aquela maldição gerou, meus amados, ao homossexualismo, lesbianismo. Pega aquelas letras todas que eu não vou falar aqui, né? E tem um mais na frente, e põe mais um mais e mais um, que vai surgir mais ainda. É o pai deles. É o pai deles. São descendentes de Cão, descendentes de Canaã. Mas os outros receberam a bênção e cresceram e prosperaram e avançaram, meus queridos irmãos. Quantos outros que a palavra de Deus fala para nós, meus amados, amaldiçoados. A Bíblia diz que quem despreza o pai e mãe é amaldiçoado. A Bíblia diz que quem não é fiel a Deus, ele constrói a casa, mas outro vai morar nela. A Bíblia diz, meus amados, que quem não é fiel a Deus, não é obediência a Deus, não é obediente a Deus, ele casa, mas outro vai ficar com a esposa, com o esposo dele. A palavra de Deus diz isso, nós não lemos isso porque nós ficamos fugindo às vezes desses textos, meus queridos. Mas para mim, um dos mais graves que existem, passou esse tempo do dilúvio, passou o governo humano, passou a dispensação patriarcal, passou, meus amados, a dispensação da lei. Veio a dispensação da graça através do Senhor Jesus Cristo. A lei foi até João Batista, meus amados, quando ele perdeu a cabeça, quando lhe cortaram o pescoço, terminou ali a era da lei, meus amados. Ministrava nesta manhã ao povo que estava aqui presente, sobre o arrependimento, sobre este pilar tremendo do cristianismo, chamado arrependimento. Esse João Batista, meus amados, ele recebeu esta palavra de Deus especial. Maria, meus amados, ela saiu grávida do lugar onde estava, foi se encontrar com Isabel, sua prima, que também estava grávida. E a Bíblia diz que quando ela chegou perto de Isabel, o neném estremeceu na barriga da mãe e foi cheio do Espírito Santo. Jesus, antes de sair da barriga da mãe, batizou João Batista com o Espírito Santo. Ele é o grande batizador do Espírito Santo. E ele, meus queridos, esse João saiu antes de Jesus.
E ele tinha só uma palavra para dizer. Só uma palavra. Às vezes a gente fica pensando, o pastor repete muito, eu tenho que repetir muitas coisas, eu preciso repetir. Mas não é tanto igual João Batista, porque ele passava dia e noite no deserto, na rua, nas praias, em todo lugar. Se encontrasse 10 pessoas, ele dizia para eles: arrependei-vos, hein? Se arrependam, porque é chegado a vós o reino dos céus. Se tivesse 2 pessoas, ele dizia: olhem vocês 2 aí, se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Assim ele preparou a chegada, foi o precursor que preparou a chegada do Senhor Jesus. E quando Jesus chegou e foi batizado no Rio Jordão, foi para o deserto ser tentado pelo diabo, enfrentou Satanás com todas as propostas de pão, de alimento, de fama, de tudo para ele, enfrentou, venceu, iniciou o seu ministério, e aí as pessoas começaram a esperar uma grande mensagem, uma mensagem poderosa e diferente do Senhor Jesus, que veio do céu para abençoar a igreja, reuniu uma multidão, esperando aquela mensagem poderosa. E ele abriu a boca e disse: se arrependam, porque é chegado a vós o reino dos céus. E hoje dá para voltar o Senhor Jesus, e ele está dizendo para nós: se arrependa que é chegado o reino dos céus para a sua vida. É chegado o reino dos céus. Passou, meus amados, também esse tempo, e o Senhor Jesus está agora diante de Pilatos, a autoridade que iria julgá-lo naquele dia. E a atitude do povo judeu, a atitude de Israel, ia mais uma vez destruir todos eles. Quero dizer para vocês, meus irmãos, que existem milhares hoje, milhares de judeus convertidos hoje, que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Primeira vez que fui a Israel, eu fui também para participar de um seminário com aquele pastor da Coreia, chamava Paul Young-cho, depois mudou para David Young-cho. E nós fomos ministrados na praia, no mar da Galileia, e ele dizendo: aqui Jesus ensinou isso. Depois nós fomos para um teatro muito grande, e ali mais de 3.000 judeus aceitaram Jesus naquela noite. Mais de 3.000 judeus. Então há muitos deles que são salvos hoje. Mas veja o que aconteceu em decorrência daquela desobediência. Anciãos, sacerdotes, saíram convencendo o povo de que Jesus não prestava. Saíram de noite, de dia, anunciando que ele era o impostor, anunciando que ele era do mal. E quando tiver que votar, e quando tiver que eleger, vocês não esqueçam, eleja o Barrabás, porque Barrabás é nosso, porque ele pensa igual a nós, porque ele é igual a gente. Esse outro é um enganador, esse outro é um impostor, esse aí, o povo está andando atrás dele, está saindo da nossa igreja, indo atrás dele, eles andam atrás dele na praia, no deserto, andam atrás dele em todo lugar. Por favor, vocês precisam entender, esse homem não presta. Isso foi falado na igreja, isto foi falado na rua, isto foi falado nas casas, e o povo aceitou tudo isso. O momento do julgamento, o momento mais difícil para Pilatos, para Jesus e também para Barrabás. Diz a palavra de Deus que Pilatos disse: que farei então de Jesus chamado Cristo? Tudo na nossa vida, meus queridos, de todas as pessoas do mundo inteiro, passa por esta resposta. Tudo passa, tudo passará por esta resposta. O que é que você faz de Jesus chamado Cristo? O que é que representa para você Jesus chamado Cristo?
Como é que você tem tratado essa pessoa maravilhosa? Alguns dizem que ele é um profeta, alguns ainda dizem que ele é um embusteiro, enganador, alguns ainda dizem, ensinam em estudos bíblicos que ele era um mero profeta. Quem que é Jesus para você? Então Pilatos, apavorado, fez esta pergunta: o que eu faço com esse homem? O que eu faço com Jesus chamado Cristo? E o povo respondeu em alta voz que ele seja crucificado. E o Pilatos pergunta: mas o que ele fez de mal? O que ele fez de mal? Mas eles não queriam saber, eles só gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Então, vendo que o tumulto só aumentava, só crescia, lavou as mãos como um covarde, lavou as mãos e disse para eles: eu estou inocente do sangue dele, eu estou inocente. Claro que não está, né? Quem lava a mão não está inocente, quem pula fora não está inocente, quem é mais ou menos não está inocente, quem não está nem para lá nem para cá não está inocente, quem está em cima do muro não está inocente. A Bíblia diz que quem não é por nós é contra nós, quem não é por nós é contra nós. Mas a Bíblia diz que todo o povo naquela tarde selou o destino deles. O próprio povo de Deus, chamado povo de Deus, chamado filhos de Deus, chamado filho legítimo de Deus, chamada a nação que Deus escolheu, chamada a nação abençoada, chamada Israel, meus amados, no mundo todo conhecido como um povo que serve a Deus. Mas a palavra de Deus diz que todos eles numa só voz gritavam: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Selou a desgraça de uma geração inteira. Às vezes você fica perguntando, meus irmãos, sobre certas autoridades que nós temos: como é que o cara faz isso? Ninguém para o cara? Ninguém para ele? Ninguém parou Hitler? Ninguém parou Hitler? E na maioria das vezes, na raiz deste problema está uma palavra dessa, uma decisão dessa, uma decisão errada, uma decisão fora dos propósitos de Deus. Onde que estava com a cabeça o povo de Israel? Dizer que caia sobre nós, que caia sobre os nossos filhos, que caia o sangue dele, caia sobre nós. O tempo passa, o tempo da graça ainda continua, o tempo da graça ainda continua. E surge esse demônio, nascido na Áustria, mas crescido na Alemanha, chamado Adolf Hitler, com uma conversa terrível. Considera isso que eu estou falando, irmãos. Considera isso, por favor. O anticristo não é um bobão que vai aparecer aí, falando coisa com coisa. É alguém especializado, é alguém que sabe falar, sabe conversar. E Hitler dizia para eles: vai ser bom para vocês, fiquem tranquilos, eu vou cuidar de vocês. Vocês são meus judeuzinhos queridos, viu? Eu vou marcar vocês, para que ninguém faça mal para vocês. Mas a polícia dele encontrava os marcados na rua, hein? Levando para os fornos, levando, meus amados, para o gás lacrimogênio, aqueles magrelos, sujos judeus, perguntando: o que nós fizemos? O que nós fizemos para estar passando por tudo isso? Vocês não falam que nós somos de Deus? Cadê o nosso Deus? Em Varsóvia, na Polônia, em outros tantos lugares, sendo massacrados, destruídos, arrebentados. Mas ninguém se lembra da origem. Caia sobre nós o sangue desse inocente, caia sobre nós. Tem gente assim, sabia, nos dias de hoje. Quero nem saber se talvez convidou alguém para ir para a igreja hoje, e a pessoa diz para você: qualquer dia eu vou, eu não quero saber disso. E não sabe
o que está cavando para si mesmo e para a sua descendência. Não sabe. Mais de 6 milhões destruídos, arrebentados. E o povo de Deus dizendo: onde é que está o nosso Deus? Cadê o nosso Deus? Mas se esqueceu desta frase, desta entrega, dessa maldição geracional que falou lá atrás. Um avô que fez um pacto com Satanás e destruiu a geração dele. Uma mãe que frequentou um centro de terreiro, ela amaldiçoou a sua casa, amaldiçoou o seu lar. Um pai que aceitou uma coisa dessas, ele destruiu completamente a sua casa e a sua descendência. Mas o lado oposto também acontece. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Felizes são aqueles que entendem, que recebem, que abraçam a palavra de Deus, que não fica murmurando dentro das igrejas, que não fica murmurando contra o pastor, que não fica se aproveitando daquele que caiu, daquele que pisou na bola, daquele que fez coisa errada. Se acontecer, irmãos, amanhã ou depois, fica quietinho. Já disse isso para vocês, era o hábito na nossa casa. 7 filhos, tinha um que papai pegava ele direto, porque ele gostava de desobedecer mesmo. A gente ficava num cantinho, tomara que não sobra para nós. Tomara que não sobre para nós. E ele olhava para a gente. Você está dando risada? Vem cá você também. Ah, você está falando aí, você está falando. Às vezes tinha um no nosso grupo que dizia: poxa, o pai não precisava fazer isso. Ô pai, não precisa fazer. Não? Então vem você também. Até que todo mundo entrava na dança. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Às vezes a vara vem parelho, como diz lá em casa. Às vezes ela vem parelho. Você está rindo de quem se deu mal. Você está zombando de quem se deu mal. Você está zombando de quem caiu, de quem bobeou. Às vezes na vida, você não soube orar por ele. Você não soube abençoar a vida dele. Você não soube cobrir a nudez dele. Sabe como é que cobre a nudez de uma pessoa dessa? Calando a boca, calando a boca. Alguém vem falar para você: você soube o que aconteceu com fulano de tal? Ai meu Deus, você soube. Eu não soube de nada, estou sabendo de nada, estou fora, tá? Vai com Deus. Ou como dizia o outro, vai de retro. Né? Não participe desse tipo de coisa. Nós somos como Sem e Jafé, participantes da bênção de Deus e não participantes de nenhuma maldição, meus queridos. Nenhuma maldição nos alcance. É importante que nós guardemos isso no nosso coração. É importante, queridos, nós já vamos para a Santa Ceia, mas eu quero dizer para você uma coisa fundamental na nossa vida, é criar na memória dos nossos filhos. Quando eu falo para vocês essas coisas, do que eu estou lembrando? Estou lembrando da minha casa. Estou lembrando do meu lar. Faz décadas que papai se foi. Já vai fazer 10 anos que a minha mamãe se foi. E eu me lembro como se fosse agora, chamando a minha atenção. Chamando a minha atenção e dizendo: toma jeito, menino, toma jeito, hein? E vamos para a igreja, e vamos para a igreja, e vamos para a igreja. Lembranças. Eles com a Bíblia na mão indo para a igreja. Seus filhos têm lembrança de ver você ajoelhado algum dia orando? Eles têm essa lembrança? Você já criou essa lembrança, essa memória deles? Chegar domingo à tarde ou domingo de manhã, pegar a Bíblia e dizer: vamos para a igreja. Se deixou essa memória, eles vão ser atormentados por esta memória, mas eles virão para Deus, eles virão para a presença de Deus. Qual é a memória que você está deixando nos seus filhos? Costumo dizer, quando vou apresentar crianças aqui, que tem criança que não quer vir na igreja. É deles o reino dos céus, mas tem criança que não quer vir na igreja, porque na hora do almoço, em vez de comer pato assado, come pastor assado. É na hora que reúne e pensa que a criança não está prestando atenção, pensa que a criança não está prestando atenção, a criança está brincando por ali. Até terminar tarde o culto.
Não precisava dar a palavra para o pastor Adriano. Não precisava. Louvor também hoje. Aquele barbudo lá. Entendeu? A criança está escutando. Irmãos, eu fui abraçar uma criança há um tempo atrás, filho de um pastor. Costumava pegar no colo aquele menino e brincar com ele. Quando eu cheguei perto, o que aconteceu, filho? Já sei. Estava com raiva de mim sem me conhecer. Porque em casa, irmãos, a igreja é um lugar bom, tá? O pastor está passando por uma fase ruim, quem sabe? Quem sabe aquele presidente de grupo não está passando por uma fase boa. Vamos orar por ele. A criança está escutando, né, irmãos? Fala mal do pastor depois de tarde. Fala, todo mundo tomar banhinho para ir para a igreja. Eu não vou, mãe. Hein? Talvez alguém aqui dentro já ouviu isso. Eu não vou. Por quê? Nós todo mundo vamos. Todo mundo vai. Por que eu não vou? Você não vai? A criança não fala, mas ela não quer vir ver o pastor xarope. Ela não quer vir ver aquele irmão, aquela irmã, que o próprio pai e a mãe falou mal deles lá dentro de casa. Qual é a memória? Qual é a memória que você está deixando para os seus filhos? Para a bênção geracional. Qual é a memória que você está deixando para eles? Criar filhos para Deus. Criar uma família para servir a Deus. Criar filhos para a glória de Deus. Criar filhos e ensinar, meus amados. Orar por eles desde o berço. Eu recebo oração desde o berço. Tenho lembrança desde os 4 anos de idade. Papai pondo a mão sobre minha cabeça e dizendo, Deus, cuida do meu filho, abençoe o meu filho. Filhos às vezes não querem ir para a igreja porque por causa disso. São palavras que não são lançadas ao vento. Elas são lançadas na terrinha do coração dos nossos filhos. Lembrança de um pai ajoelhado no dia que eu escapei da morte. Lembrança de uma mãe orando por mim nos dias mais difíceis da minha vida. Lembrando, meus amados, de coisas desse jeito. Eu vou terminar contando uma historinha para vocês. Diz que depois que a gente fica velho é só para contar história, né, irmão? Mas eu vou contar para vocês antes de nós tomarmos a Santa Ceia. Mamãe dizia que eu ia ser pastor, papai dizia que eu ia ser pastor. E finalmente chegou um dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador na igreja quadrangular de Tatuí. Aceitei Jesus, foi uma festa, foi uma alegria, né? Logo o pastor falou para mim, irmão Moacir faltou, ele toca guitarra, mas ele faltou. Dirley, fiquei sabendo que você toca guitarra, dá para você ajudar nós? Por favor, pastor. Por favor. Mas ajuda a gente só hoje. Eu fiquei 3 anos. São armadilha de Deus, armadilha do Espírito Santo. Deixa ele te caçar. Deixa ele te caçar. Não fique tirando a cabeça não fique fugindo não. Irmãos, e desta forma eu fui crescendo, comecei a pregar, eu não queria ser pastor, mas comecei a pregar, um dia, escute, olha para mim aqui, vou terminar já, olha para mim, um dia, na escola bíblica, de manhã, o departamento que meu pai mais amava e ensinou a gente, na escola bíblica, o pastor chegou no final da escola, irmãos, alguns irmãos, o pastor chegou no final da escola, eu fiquei quieto. Não tem nada a ver com isso? Fiquei quieto, ele tem os problemas dele, ele tem a luta dele, o que tenho eu de falar? Mas alguns ficaram falando, porque chegou agora. Ele chegou, pegou no microfone, olhe bem, ele pegou o microfone, eu estava sentado assim do lado esquerdo. Isso aí não vale nada. Meu pastor, isso aí não vale nada. Eu pus ele para tomar conta dos jovens. Vocês precisam ver a bagunça que ele fez no sítio. E fizeram mesmo. Não é bagunça normal, não era nada de imoral. Mas nós fizemos bagunça, eu era bagunceiro mesmo. Não tanto igual o Carlinhos, mas era.
Eu era bagunceiro mesmo. E é por isso que ele me chamou para dirigir a mocidade. Isso aí não vale nada. Você pensa que a igreja é o quê? Você pensa que a igreja é o quê? Sou um vagabundo. Mas tinha uma coisa que me deixava eu louco, é chamar de vagabundo. Porque eu trabalhava que nem doido. E eu pensei, será que ele está falando para mim isso? Do altar, de cima do altar? Será que ele está falando isso para mim? Você entendeu? É com você que eu estou falando. Sujeito sem vergonha. Você pensa que a igreja é a sua casa? Eu fui escorregando na cadeira. Escorregando até sumir. Fui dando um jeitinho de sair. Fui para casa. Eu não tinha 1 ano, acho que, de convertido. Fui para casa chorando. E falei para minha mãe, tá vendo, mãe? É isso que você arrumou para mim, tá vendo? Parece que eu matei alguém. Está parecendo que eu roubei, que eu matei alguém. Ao invés de concordar comigo, ela me abraçou. Dizia, filho, o pastor estava triste hoje. O pastor estava com problema, filho. Não leva em conta, não. Não, mãe, não vou mais lá. Eu não vou mais. Vai pensando aí se isso tivesse acontecido com você. Vai pensando aí. Eu não vou mais, mãe. Não sou doido, não vou lá para passar vergonha. Calma, filho, calma. Calma, vai dar tudo certo. O pastor não anda bem esses dias, ele está com problemas. Está com muitos problemas. Vamos relevar, filho, vamos relevar. E de noite me chamou no outro dia para ir para a igreja. Eu falei, mãe, não vou. Chamou no outro dia, não vou. Ele disse, a mãe está jejuando para você, filho. Você não vai se largar a Jesus, não. Você não vai deixar a igreja, não. Vai deixar, não. No domingo, eu fiquei enrolando para tomar banho. Você vai tomar banho, filho. Nós vamos para a igreja, tá, filho? Você é de Jesus, está entendendo, cara? Você é de Jesus. Se o diabo armou uma para tirar você da igreja, ele dançou. Ele se deu mal, porque eu não vou deixar. Você vai com a mãe, hoje vai sentar do meu lado, mas você vai comigo. Está o coração arrebentado, com raiva. Se eu pegar ele, nós vamos... Eu era encrenqueiro antes de conhecer Jesus, era mais encrenqueiro que hoje. Aí fui para a igreja e falei, então vamos sentar lá atrás, mãe. E ele trouxe uma palavra linda. Ele estava diferente. Estava diferente. Trouxe uma palavra maravilhosa. E eu pensando comigo, a palavra é linda, mas ele não é bom. Ele é trai, esse cara aí. Pode parar. E a minha mãe dizendo, aleluia, né, filho? Glória a Deus. Olha que coisa, né? Depois que terminou o culto, ele disse, Dirley, fica aí que eu quero conversar com você. Eu falei, eu não vou ficar, mãe. Não vou ficar, mãe. Estou avisando. Fica assim, filho. A mãe fica com você. Sabe, tutoriando, me amparando. Um novo convertido. Pronto para voltar para as trevas, voltar para a bebedeira, voltar para o mundo. Prontinho para voltar. Não, filho, mamãe vai com você. Saiu todo mundo. O pastor disse, eu não estava bem domingo. Você perdoa, seu pastor? Perdoe, seu pastor, eu não estava legal mesmo, não estava bem. Não sei por que fui falar aquilo para você. Você é um bom menino, você tem um futuro. Aliviou, amenizou meu coração. Eu fui para casa, minha mãe me abraçou. Falei para você, filho. Falei para você. Não tem nada a ver com o pastor. Nós vamos por causa de Cristo. Nós vamos por causa de Jesus na igreja. E Deus vai usar você muito. O diabo quis te matar no ninho. Ele quis te matar agora, mas assim como tentou fazer com Jesus, com o próprio Moisés, ele tentou te destruir, mas a vitória já é nossa. Meu irmão, eu pergunto para você, está preparado para isso? Eu nunca vou fazer isso. Mas você está preparado? Você deixaria Jesus? Você abandonaria a casa do Pai? Você falaria coisas horrorosas contra o homem de Deus? E depois me abençoou, me abençoou e me abençoou para o santo ministério. Palavras que trazem maldição, trazem tristeza e desordem. Use palavras proféticas, palavras de amor para com a sua família.